pessoal, sejam bem-vindos a mais um BP Entrevista. Hoje eu estou aqui com o Rubens, que vocês já conhecem, gravando lives aqui com a gente, mas é a primeira vez dele aqui no BP Entrevista. E hoje a gente trouxe o piloto da Stock Car, Gustavo Frigoto, que veio da Stock Light e hoje, né, vai estrear agora na Stock Car. Seja bem-vindo, Rubens. Obrigado, Débora. Poxa, que honra perder a minha primeira vez com o Frigoto. Vai ser um momento inesquecível na minha carreira. E eu vou tentar me controlar um pouco, né? Porque nesses momentos de entrevista você tem que ser um pouco mais sério. Que isso, gente. Vamos fazer a coisa ser divertida. O Gustavo Frigoto também é podcaster lá no Zona de Ultrapassagem, um ótimo podcast. Então, se vocês não conhecem, aproveitem para poder conhecer também o programa. Os links vão estar aqui na descrição. Também tem uma entrevista com o Gustavo Frigoto lá e vocês podem conferir. Seja bem-vindo, Gustavo. Olá, galera, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né? Eu meio que fui entrando também, eu queria participar com vocês, eu gosto muito do Boletim do Paddock, então a gente está junto aí para esse pré da Stock. Bom, vai ser muito legal comentar sobre a etapa. Nesse domingo a gente já vai ter a abertura do campeonato. Eles tiveram que trocar a etapa de abertura, vai ser lá em Goiânia, então tem muita expectativa aí para esse começo, né, da Stock Car. Bom, Gustavo, vamos começar a fazer as perguntas aqui para você, para poder te conhecer, para o pessoal te conhecer melhor, né? Eu acho que seria legal a gente começar a falar do seu começo, né? Quando você começou a gostar de automobilismo e como você começou a se preparar, né, para poder ser piloto da Stock Light e agora da Stock Car? Você pode contar um pouco para a gente? Então, foi uma história bem louca. Quando eu tinha 3 anos, assim, eu acho que foi na temporada de Fórmula 1 de 1997, que meu pai tinha de vez em quando o hábito de assistir corrida. E daí, quando eu era uma pimpolho, eu assisti com ele e foi a coisa que na minha infância mais me chamou a atenção. Eu fiquei fascinado de cara também com aquela McLaren prata e preta do Mika Hakkinen. É difícil não chamar a atenção, né? Aquele carro é lindo e foi o que me fascinou. Eu segui ele, eu sou fã dele até hoje. Eu desde pequeno já via que ele fazia algumas coisas diferentes da pista, ele passava por atalhos diferentes para conseguir tempo, e daí eu fiquei com isso na cabeça, fiquei estudando, fiquei fissurado, assim, quando eu tinha 4 anos, gente. E daí eu falei, eu meio que deu a sina de quero ser piloto, muito, muito jovem. E foi muito engraçado porque ninguém da família tinha esse apelo. Meus primos gostam de carro de corrida também, só que até então não tinha muito contato com eles e eu comecei gostando muito. Mas a gente sabe que mesmo para a entrada, o automobilismo é um esporte muito caro. Então, eu fiquei aí 10 anos enchendo o saco do meu pai, sendo um verdadeiro pirralho, assim, para a família. E eu era uma criança muito chata, gente, até os 14 anos, até essa frustração. Eu era chato na escola, porque a galera queria falar de futebol, queria falar de corrida, enfim. E a paixão só foi aumentando. E um fato curioso dessa minha infância é que a gente não tinha dinheiro, é claro, e meu pai também não estava muito afim na época, porque ele sabia que era um esporte caro, de me apoiar nesse ramo, nesse começo. Então, eu dei a sorte de morar do lado, no apartamento, de um chefe da Stock Car e do filho dele que tinha a minha idade. E a Caraca! história curiosa que vai para depois é que ele é meu chefe de equipe hoje, o Jorge Salmini. E o Edson Ricarte, que é cunhado dele, que também jogava videogame comigo durante 7 anos, ele inclusive me ensinou a bater quando eu jogava videogame, ele se arrependeu desde o dia que me conheceu a me ensinar a bater carro. Eles me incentivaram ainda mais para esse caminho, e daí eu, junto com meu pai, e os dois, a gente deu um jeito aí de começar a subir, né? Eu fui primeiro para o kart indoor, que é onde a galera começa, o kart do supermercado famoso,
E aí eu descobri que eu tinha certa adaptação rápida, eu tive sorte também de entrar em competições que tinham pilotos profissionais andando por diversão, mas que falaram, oh, não, o garoto anda bem, tudo. Isso com 14 anos já, tem gente que começa a carreira com 6 aninhos. Exato. Então a gente teve essa dificuldade financeira. E daí, dentro dessas boas performances no indoor, chegaram oportunidades e contatos para conseguir patrocínio para o profissional. Meu pai também trabalhou muito nisso, ele é bom nisso, mesmo que a gente não tenha tantas condições financeiras, ele consegue, assim, se dar muito bem em questões de contatos. E daí a gente conseguiu, né, entrar no kart profissional. Em 2009 foi meu primeiro ano, eu corri pela categoria Júnior, e foi um ano já tenso de estreia, porque eu tive um pneumotórax, que eu fiz uma cirurgia, fiquei um mês internado, foi bem tenso. E Frigoto, E nessa época você já era aquele cara altão da turma, o cara mais alto, porque você é grande, né? E questão assim de costela, para quem é piloto de kart, é uma coisa que pega bastante. então, eu tive uma carreira muito curta no kart, porque eu fissurei 17 vezes a costela. Ainda Caraca. mais com esse pneumotórax, que eu fiquei um mês internado, e daí eles colocam drenos, né? E isso cria uma cicatriz gigantesca aqui no peito, e isso meio que criou uma atrofiação entre duas costelas minhas, e isso pegava toda hora no kart, sério. A pior coisa é Hum. quando tinha gente piadista, quando eu quebrava a costela, porque você não podia rir, você não sabia se ria ou chorava de dor, tipo, Meu Deus. era, Droga, era, devia ter te conhecido nessa época. pois é, agora minha costela está bem, obrigado, você perdeu essa oportunidade, Rubens. Mas eu corri o Paranaense de kart, cheguei em terceiro Paranaense de kart com um ponto da cirurgia ainda, porque eu tinha treinado antes, eu não queria perder, eu era Highlander já desde o começo. E esse resultado e também algumas performances boas no Paulista me fizeram graduar com menos de um ano de kart, ou seja, na graduados eu estaria enfrentando Nelson Piquet vindo da Fórmula 1, Caraca. Felipe Fraga com 8, 9 anos de kart já, promessa de Fórmula 1 na época, Rafael Suzuki, uma galera que era muito boa de kart, eu com 6 meses. Não, gente, eu tomei uma benga, no português, bem portuguesado. Eu era muito rápido nos treinos e nas corridas eu ficava nervoso. Teve uma corrida em Farroupilha que foi muito engraçada, que eu estava muito nervoso da largada, errei o ponto de entrada numa das coisas que se faz pé embaixo e dei no muro. O kart ficou e eu fui. Eu voei ali os 2 metrinhos para frente, meu mecânico estava de trás, não viu nada e me botou para a pista. Eu, com o kart torto, vou lá, tiro uma volta do Fraga e faço a melhor volta na corrida. Ou seja, a batida colocou um parafuso a Consertou, mais na minha cabeça. Consertou que consertou o estava kart. quebrado. Ai, meu Endireitou a Deus. coisa. Ótimas Essa, histórias desse começo. são histórias de adaptação, mas eu acho essas histórias muito importantes porque moldam completamente o piloto que você se torna Sim. hoje, né? Principalmente esse começo. E depois desse período de adaptação, começou a parte boa. No fim desse ano, já do primeiro ano, eu fui campeão paranaense de graduados e ganhei tudo no estado. E 2011 era para ser um ano bem promissor. Como a gente ganhou tudo, a gente conseguia disputar brasileiro, sul-brasileiro, as principais competições de kart. E aí começou a intensificar meus problemas da costela. Eu fiquei em todas as repescagens do brasileiro de kart, porque eu chegava, treinava bem, e no fim das contas quebrava a minha costela. E era todo ano a mesma coisa, quebrava a costela. Comecei a andar de 13, eu andei as 500 milhas de kart com o Zonta, com a na equipe do Caraca. Luciano Burti, do Casagrande, e a gente chegou em terceiro.
E eu, junto com o Júlio Campos e o Casagrande, a gente era os mais rápidos da pista. Então, consegui demonstrar certa coisa ali, por mais que eu tivesse experiência pequena. Em 2012, a gente ia se preparar para o Brasileiro de Kart, e a Birel, que era a fábrica que eu estava tentando representar na época, fez um chassi meio ruim, para ser bem honesto, e não era competitivo. Então eu testei a concorrente, a minha, eu fui meio virar-casaca, porque não aguentava mais. E fui muito bem no treino, só que quebrei a costela pela 17ª vez. Isso moldou minha carreira praticamente, porque foi quando eu falei para o meu pai, basta, eu não consigo mais andar, eu vou ter um problema mais sério de saúde. A gente pegou, foi muito louco, a gente pegou todo o Hoje orçamento você da ainda temporada. tem algum problema com a Hoje costela? não. Hoje não, porque provavelmente se eu ainda andasse de 125 de kart mais potente, talvez iria ter alguma coisa, mas como hoje eu só estou andando de kart 13 HP, um kart um pouco mais ameno, e automobilismo mesmo, carro de corrida, não se intensifica esse problema. Eu estou bem tranquilo quanto a isso, só me concentro em pilotar mesmo. Mas foi muito louco o que aconteceu esse ano, porque a gente jogou toda a temporada de kart pro ar e focou em um teste da Fórmula 3 para ver como a gente saía. E eu consegui me adaptar muito bem, porque não pensei na dor e tudo mais, por mais que é um pulo enorme do kart para a Fórmula 3, consegui bem no teste e a Hightech, que era a equipe da época, me deu um desconto no orçamento para fazer 4 corridas e também para tentar fechar a temporada. Só para vocês terem uma ideia, geralmente os pilotos não falam de valores, né? A gente não sabe desse background de quanto custa as coisas. Mas na época, para você andar de Fórmula 3, seria para mim 400 mil a temporada. Caraca. Gente, isso para Fórmula 3, a Light muito. hoje é muito, só que ao mesmo tempo é muito pouco, Rubens, porque a Light hoje tem equipes cobrando 1.200, 1.200.000. Então, em termos de automobilismo, isso era um puta desconto, comparando que todo o carro as peças vinham de fora. Na época também o dólar a gente estava numa situação um pouquinho melhor nesse país, né? Mas fiz as últimas corridas do campeonato de 2012 e consegui pódio na primeira e consegui ganhar na segunda, no segundo fim de semana em Curitiba. Consegui ir lá, que nem mineirinho, pelo cantinho, assim, comendo pelas beiradas, eu consegui o segundo na primeira corrida e primeiro na segunda corrida. E isso que alavancou, isso meio que salvou minha carreira até então. Curta, mas fadada até então ao fracasso por causa dos meus problemas de saúde. Deu tudo certo. 2013 a gente entrou com um patrocínio forte também para a Fórmula 3 sul-americana. Comecei com alguns pódios também, estava em terceiro no campeonato e, infelizmente, os patrocinadores, que eram fornecedores entre si, teve uma rixa, brigaram e eu fiquei com 0 de Nessa época patrocínio. também, essas categorias de Fórmula que era de base no Brasil, elas estavam sempre com essas brigas, sempre com essas quebras, permanece, continua. Foi um período difícil, né? Essas categorias de Fórmula passou uma fase assim no Brasil que não foi fácil e consecutivamente para os pilotos também não foi fácil. 2012 na Fórmula 3 sul-americana, eu acho que foi o último ano que a gente teve nomes de peso assim na Fórmula 3. Teve o Felipe Guimarães, que tinha corrido de Indy Lights, GP13, feito pódio. É o Nicolas Costa, que hoje é um piloto bem conceituado lá fora também. Então, era uma categoria que ainda rendia certos frutos, mas estava começando a sua decadência. E a questão já começava a complicar para quem precisava de patrocínio para subir para as categorias maiores. Ao mesmo tempo, quando a gente ia patrocinar, a gente fez uma dupla ali entre Fórmula 3 Sul-Americana e Sprint Race.
Eu estava bem no campeonato da sprint também, eu ganhei corrida, fiz pódio, mas aí a questão bateu de cara ali na questão do financeiro, de eu ter perdido os patrocínios, estava sem um tostão, e a performance mudou completamente, eu tive que dividir o carro com pilotos inexperientes, então uma corrida que eu não consegui nem andar, porque o carro quebrou saindo do box, no Interlagos. Então, a gente vê os perrengues que o piloto sem orçamento às vezes passa, né? E ainda que o Thiago Marques, que é promotor da categoria, me deu uma ajuda e tentou me manter ali na categoria, para eu conseguir me manter nativa, né? A gente foi recuperando esse terreno. Porque essa época o pessoal que tinha grana, assim, que eram bem mais, posso dizer, com pós, começou a tudo ir para fora, né? Ir para Europa, ir para os Estados Unidos, o que às vezes a gente até fala. Eu lembro que o ano passado a gente fez uma super live, que até o Will Bueno, do Botequim GP, o pessoal do Café com Velocidade estava participando. Na época, o zona de ultrapassagem ainda nem estava começando, até falei para o Salaf que no próximo vocês vão participar, com certeza. A gente falou sobre isso, falou, cara, o Brasil precisa sim dessas categorias de base, Fórmula 3, Fórmula 4, que seja, porque o pessoal coloca muito que, tipo, a Fórmula V é uma categoria de base. Eu não vejo assim, não é uma categoria mais que forma para exportar pilotos, ou até mesmo formar pilotos para uma Porsche Cup, para uma Stock Light, Stock Car, que são hoje as categorias realmente, né, que representam muito mais o automobilismo brasileiro. Então, você pegou uma era bem negra do automobilismo nacional, que foi o fechamento dessas categorias, né, e pelo menos o surgimento de algumas categorias de GTs, monopostos não, de bolhas, como é a Sprint Race, que pelo menos começou a dar uma sobrevida para o automobilismo nacional, né? Então, a questão do custo do carro era muito caro, porque, por exemplo, o Fórmula 3 tem várias peças de fibra de carbono, é um absurdo para nível de Brasil o que custa essas peças, gente. Então, a gente realmente tem muita complicação de ter categoria de Fórmula forte aqui, infelizmente. Para o turismo, isso leva os pilotos que teoricamente fariam Fórmula aqui como primeiros anos, e está levando para as categorias de turismo. Um piloto que sai do kart e quer fazer carreira no Brasil hoje não pensa mais em Fórmula 4, Fórmula 3, vai direto para uma sprint, ou até mesmo para um turismo nacional, para um campeonato de marcas. Então, a partir do momento que eu vi bem cedo na carreira de Fórmula que eu não conseguiria me manter nesse sonho de chegar à Fórmula 1, eu fui para a Sprint Race, é uma categoria que eu me dediquei ali. Conseguimos o patrocínio da Água da Serra, que está até hoje comigo. Eles são sensacionais. E o refrigerante também é muito bom, gente. Isso aí, eu vou fazer um jabá, porque Não, se fica à fosse vontade, refrigerante ruim, minha vida seria difícil. Mas graças ao bom Deus é muito bom, graças ao trabalho deles também, é claro. E eles estão aí me patrocinando desde 2014, que foi quando eu disputei o título da Sprint Race também. Foram anos muito competitivos, assim, de categoria de base, pós 2014, que eu consegui disputar títulos, fiz vários pódios, mas eu tenho uma pequena sina que ainda me persegue, que esse ano eu quero me livrar disso de uma vez, pelo amor de Deus, não quero nem saber de sina, que é de última corrida. As últimas corridas do Brasil tem pontuação dobrada. Quando teu carro quebra na última corrida, tu joga todo aquele esforço que tu estava colado no líder do campeonato para as alturas. Então, todo campeonato que eu estava em segundo perseguindo o líder, segundo perseguindo o líder, eu terminava em quarto, quinto, por causa da bendita da última corrida. É um histórico de última corrida, gente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas na Sprint Race eu disputei o título, e em 2015 a gente começou a elaborar um orçamento para andar no Brasileiro de Turismo, antiga Stock Light, a Stock Light hoje. E eu fiz as últimas corridas da Stock Light, me preparei no Endurance Brasil com um carro de estoque,
a gente conseguiu ir bem, conseguiu dar pau em Ferrari e Maserati com o nosso carro de treino, assim, com o Stock Camp, foi bem legal. É corrida maluca, assim, tipo, protótipo de um lado e Fusca do outro. Era bem interessante os primórdios da Endurance Brasil. E aí a gente entrou competitivo, mas eu ainda fazendo besteirinhas de iniciante na categoria, bati no meu companheiro de equipe também. O cara foi Era o momento frear. certo de fazer, né? Então, Né? Tá iniciando, tá treinando, tá aprendendo, é o momento certo. Não tem. É melhor antes do que agora, né? Que você chegou na estoque. Então, agora na estoque, excelência. gente, para pilotos de plantão, você que está começando no automobilismo ou já tem alguma experiência, você cometa seus erros no começo. Isso não vai acontecer comigo na estoque, que o orçamento está curto, tá? Então, nada de fazer peripécias na pista. Mas a questão é que realmente você tem essa curva de aprendizado antes, se você começar a cometer erros com 2, 3 anos de categoria, isso realmente prejudica um pouco o seu rap, digamos assim. Mas foram anos bons em 2016, que foi meu primeiro ano na categoria no Brasileiro de Turismo. A gente já conseguiu pódio, a gente já conseguiu enfrentar as equipes dominantes. Isso foi legal, porque voltando um pouco para trás, com a parceria que eu tenho de longa data com os meus chefes de equipe, a gente conseguia uma sinergia muito boa. Foi emocionante quando eu pisei na Light. Você imagina, eu jogava videogame com eles, eles quase trocaram minha fralda, e daí eu andar para um carro que eles estavam acertando. O E Edson como Ricardo. que esse relacionamento com eles facilita para você hoje, né, indo para Stock Car, mas esse momento que você teve com eles ali na Light? Então, o Edson Ricarte, que é o cunhado do Jorge Salmini, que é meu engenheiro-chefe também hoje, montou a equipe de Light, que é a RKL, né? E a gente montou junto um esquema para ser competitivo, porque ele é muito competente, só que ele não tinha piloto para conseguir levar o carro para frente. E a gente começou a postular bem. Então, a gente tem essa sinergia de infância, das brincadeiras, tudo, e começou a trabalhar esse lado profissional também. E realmente é um tratamento um pouco diferente para mim, porque se os pilotos trabalham todos, tem calma com o engenheiro, né? Tem todo um relacionamento com a gente, não. Com a gente, eu te dou pau no kart e tudo mais, é um monte de provocação. E como ele é o segundo pai, quando ele erra ou eu erro, a gente fala na cara. Então, às vezes, as brigas também são um pouco mais elevadas do que normalmente seria, mas você tem todo esse ambiente, é meio família, né? Meio briga de tio, irmão, encontrão de família quando tem, e isso para estoque também talvez seja um dos principais aspectos. Conheço muito bem os meus mecânicos, teve alguns que entraram novos também, porque a gente teve que dar uma reestruturada na equipe, né? A gente tem nova sede, tá ficando chique o negócio, gente. A gente tá Acaba a assim, pandemia para a gente conhecer. Por favor. com certeza. A sede em Curitiba, eu pago a passagem para vocês. Boa. Queremos Boa. visitar Curitiba, sim. Frigo, até uma pergunta aqui que o Will Bueno, do lado do Botequim, mandou pra gente, só para não deixar passar quieto aqui, porque senão depois ele vai ficar chorando, me xingando, me amaldiçoando. Na hora que você estava falando de cartódromo, você já correu no cartódromo do Beto Carreiro? Já eu fiz minhas 500 milhas lá quando teve. Essa que eu fiquei em Bacana. terceiro foi lá. É uma pista que eu gosto pra caramba de treinar, assim. E também já ajudei alguns amigos kartistas também na preparação deles para as competições lá. Então a gente já treinou. É uma pista que eu gosto bastante e que pega bem o físico, porque geralmente é calor lá. Então é um treino legal, Sim. né? Bacana. É bom saber que você ainda está ativo no kart, porque todo final de ano a gente montou uma tradição já que dura há um ano, que é ter o kart dos podcasters, que quando a gente tiver a final aqui em São Paulo, dando tudo certo, você já chegar campeão, que como o Will falou, tomara que você seja campeão na penúltima etapa, para não pegar a zica da última corrida,
a gente corre de kart ali no cartódromo de Interlagos, tudo certinho, aí a gente vai saber se a resistência humana é só de quebrar 17 vezes a costela, ou se ultrapassando de 18 vezes, acontece alguma coisa com vocês. A gente pode até ampliar esse estudo científico, junto talvez com a USP, com a NASA, algo do tipo. Gente, eu não quero ampliar muito bem esse estudo, porque a Prevent Senior hoje na Stock está fazendo o exame, está acompanhando o piloto toda a corrida para ver se tem a concussão alguma coisa. Daqui a pouco eles dizem que eu não tô apto para andar de estoque, aí ó. Bom, ainda bem que você trouxe isso. Me explica como é que é isso. O pessoal monitora vocês, coloca chip comunista, faz essas coisas para acompanhar vocês diariamente, saúde, ou é tipo campeonato indoor, que é, chegou, tá saudável, dá 2 tapas na cara, olha a pupila e bota a pessoa no kart. Não, acho uma coisa fascinante isso, porque eu acordei 4h30 hoje para pegar a estrada, né? Eu cheguei 11 horas em São Paulo, chuva danada, Regis interditada, enfim, a vida do piloto estreante está fácil. É, e, e realmente eu tirei uma soneca agora e tudo que eu penso é Marx e luta de classes. Então, tá, isso aí é um questionamento bastante válido. Mas, brincadeiras à parte, eles estão fazendo um exame check-up completo, uma iniciativa muito legal. Eles fizeram um exame de sangue, exame de colesterol, teste ergonométrico, que você fica na esteira, eles checam seus batimentos cardíacos, eles checam se teve alguma alteração, seu nível de cansaço, tem os testes de reflexo, os testes neurosensoriais, foi um check-up absolutamente completo e eles vão querer um acompanhamento, né, para ver como o piloto evolui ou não durante a temporada. E isso, clinicamente falando, é interessante também, porque vai se ter um acompanhamento do piloto pós. A gente sabe que na Stock, como é muito cerrada, às vezes dá muita batida. Então, até mesmo em treino. Então, isso vai acompanhar a evolução não do piloto, e principalmente em tempo de pandemia, que a academia fecha, que às vezes a gente perde aquele ápice corporal, digamos assim, né, de preparação, Você isso vê vai que fazer a o Lewis diferença. Hamilton se torna o Montoya, né, nesse período. Então, com 3 semanas de lockdown em Curitiba, eu estava pensando nisso há algum tempo. Com certeza. Mas que Isso aí. bacana, cara. É interessante ver essa preocupação da categoria, né? Porque eu, particularmente, não imaginava. Eu acreditava, sim, que todos os pilotos individualmente faziam um acompanhamento, porque a excelência de um atleta é ter um corpo, pelo menos, respondendo ao seu time. E a gente, quando olhava os pilotos no autódromo, foi uma coisa que até eu comecei a ficar feliz, porque vi que o Max Wilson, por exemplo, que volta esse final de semana, é mais baixo do que eu, então eu me sinto um pouco mais tranquilo, mais baixo porque eu ando de salto, mas o que é interessante disso, Frigoto, que eu queria perguntar também é o seguinte, você saiu da Light, uma categoria que até uma vez eu comentei com você, o ruim é que tem alguns pilotos que estão ali por motivos de playboyzice, e outros que era que nem você, a galera Reis, que estão lá porque são pilotos profissionais que querem criar uma carreira consolidada. Você indo agora para estoque, que é uma categoria que tem um filtro muito maior para esses tipos de piloto, você chega mais confiante com essa possibilidade de diminuição de batidas, que nem a gente teve etapa que a gente viu, foi uma em Goiânia, né, que bateram em você, te jogaram para fora, quebraram teu eixo. Então, você se sente mais confiante para essa temporada de estreia na Stock Car? Eu me sinto mais confiante. Para ser bem sincero, a temporada passada da Light não foi reflexo para eu estar na Stock esse ano. O que foi reflexo foi 3 anos disputando o título da Light em 2017, 2018 e 2019. Porque 2020 foi uma temporada muito difícil em questão financeira, o carro quebrou demais, a gente não estava com um motor legal também, a gente só foi trocar na quinta temporada, e surpresa, coloquei o carro na primeira fila quando eu tive um equipamento razoavelmente decente. Então, foi uma temporada muito difícil. Meu carro era alvo, sim, isso não é desculpa. Se vocês forem pegar um board e forem pegar as corridas, teve várias corridas que
foram complicadas, e é difícil, porque tem vários pilotos que saem do kart, não tem muita experiência com o turismo, que não estão acostumados com a questão da visibilidade do carro, e tenta colocar o carro em tudo que é lado. Então, isso prejudica bastante pilotos experientes, assim, que se envolvem em acidentes, às vezes um pouco estúpidos. Na Stock, pelo que a gente vê nas corridas, não tem esse tipo de coisa. Já tem, os pilotos têm mais domínio um pouco do carro, têm mais experiência, e eu acho que isso vai ser fundamental também para a gente conseguir uma pontuação legal, para não se envolver em acidente bobo. Então, é uma aposta que a gente fez subir para a Stock esse ano, algo que a gente queria desde 2018, né? Quando foi o primeiro ano que a gente disputou o título do acesso. O que você acha, né? Como é que você acha que vai ser dividir a pista com o Felipe Massa e com o Tony Kanaan, que estão chegando na categoria, mas também com pilotos experientes como o Rubinho Barrichello? O que você está esperando aí para essa estreia? Então, para quem assiste, se tiver alguém que assiste Big Brother, por enquanto eu tô que nem o Gil do Vigor quando entrou na casa. Boa, gostei. Só vai ser cachorrado então esse ano, né? Cachorrado. Mas, cara, eu vou ser franco com você. A Débora sabe, ela não vai deixar eu mentir sozinho, tô brincando. Mas quando eu vi a formação desse grid se montando esse ano e você chegando, eu fiquei, cara, eu fico imaginando o coração de um piloto que não é só piloto, também é fã de automobilismo, sabe? Você falou de 98, você ter começado a acompanhar mais fervorosamente automobilismo. Cara, 98 era Rubinho na Stewart, Tony Kanaan, já, se não me engano, já estava na Indy, já era competitivo. Aí você tem o Felipe Massa, que ainda estava entregando marmita em Interlagos, mas, cara, deve ser uma sensação muito boa de saber que você vai dividir esse grid com essa galera, né? É uma sensação muito boa, e eu sou historiador também, eu tenho formação em história, então esse negócio, tipo, eu sei o grid inteiro de 94, eu assisti a Fórmula 3000, eu assisti muita corrida. Quando eu era criança, a galera assistia Bob Esponja, eu gosto também de Bob Esponja e Padrinhos Mágicos, nada contra. Mas a minha diversão na infância era assistir essas coisas, tanto é que na escola era bullying, porque eu não estava antenado, né? Eu só ficava assistindo corrida e ninguém assistia a corrida. Mas realmente é uma questão, por enquanto, é muito respeito. Eu chego na história com muito respeito pelo nível do grid, querendo aprender o máximo possível com esses caras, mas ao mesmo tempo falando, eu não tô aí para brincadeira, eu preciso mostrar serviço e eu preciso dar trabalho para esses caras também. Então, vai ser uma abordagem completamente profissional. É claro que eu sempre tenho muito respeito, porque eu aprendi vendo, principalmente o Rubinho, o Tony, até o próprio Nelsinho. Eu era pequeno quando o Nelsinho estava na Fórmula 1, razoavelmente, estava começando. Aprendi vendo esses caras, então, o Kaká Bueno também, nem se fala. Então, sim, eu vou tentar aprender o máximo possível com esses caras. Vai ser muito legal dividir o grid com eles, mas eles são meus concorrentes também. Tem esse lado e eu preciso mostrar serviço. Falando um pouquinho ali, você fez uma entrevista com o Ricardo Maurício, né? Falando do fim da temporada dele. Ali você conseguiu pegar algumas dicas com ele já lá no zona de ultrapassagem, né? Mas você teve a chance de conversar com algum desses pilotos da Stock Car para poder saber um pouco mais desse carro, de como foi o sentimento deles do ano, né? Quando teve essa mudança do carro? Ou você está observando a corrida deles e tentando você fazer sua leitura do ano? Eu estou estudando de várias formas possíveis. O mínimo, como a gente é equipe nova, a gente não tem muitos dados, né? Isso é uma questão importante, porque as equipes já têm esses dados todos, né? Já tem esse desenvolvimento do carro novo em 2020. E a gente montou o carro do zero, então vai ser bem louco. Mas eu já consegui, vai ter a Stock, né? Que é o campeonato virtual. E daí a gente está tentando desenvolver, está tentando solucionar os problemas do simulador e tudo mais. E de simulador eu sou bom, porque desde os meus 10 anos, eu estou jogando videogame, então eu mando bem no simulador.
e daí a galera me pergunta dica no simulador, tudo mais, a galera dá estoque, e daí eu troco por, tá bom, eu vou te dar dica no simulador, você vai me dar dica no real. É uma boa troca. É justo. Mas alguma coisa ou outra com o Diego Nunes, que se mostrou aberto, a Atila Abreu também, eles me passaram um pouco ali no Discord. Que curva que faz pé embaixo? Onde é que vocês freiam? Como é que é a reação do carro? Então, alguma coisa ou outra eu consegui descobrir. Mas o Ricardinho foi muito legal na entrevista também. A gente tem uma relação boa. Que é claro, não é de muita proximidade por causa da pandemia também, cada um tem que ficar no seu box, mas ele me deu bastante pitaco assim, e foi bem legal. Até porque o Jorge Salmini, que é um engenheiro-chefe, que é meu amigo também, ele trabalhou no MEI. Então, ele tem esse contato com o pessoal também. Então, a equipe está credenciada. Eu sou mais novato, porque a galera já trabalhou na Stock e já tem experiência. Cara, e isso te traz muita confiança, mas só para pegar um lado assim, que nem você falou, época de pandemia que nós estamos vivendo, e já era para ter acabado, mas, né, temos as reticências. Você não teve ainda contato do carro na pista, né? Você ainda não conseguiu levar. Até para quem acompanha você e a equipe pelas redes sociais, viu que essa semana foi o ajuste, né, do banco, o ajuste do volante e tudo mais. Essas primeiras etapas, você vai tentar se adaptar mais a esse carro, que até o formato dele é totalmente o oposto do que é o da Stock Light. E, assim, como tá a sua cabeça, cara? Porque eu estaria 1 milhão. Eu estaria totalmente desesperado, tipo o urso do pica-pau, sem saber aonde. E pelo que a gente tá falando, você tá muito focado, já tá bem alinhado. Mas como tá sendo, assim, você ter que chegar numa categoria nova, com um carro novo, que você ainda não testou, você já vai praticamente para Goiânia pela primeira vez colocando a mão no carro? Eu me sinto mais relaxado que o normal. Acho que eu vou estrear tranquilo, porque eu senti muita firmeza na evolução da equipe sair da light para a principal. A gente mudou de sede, a gente contratou gente boa, por mais que o orçamento está curto, a equipe se estruturou legal. A gente tem profissionais muito bem capacitados e gente fina, e gente que trabalha muito bem. Eles fizeram o carro com tanto cuidado. Claro que é uma equipe nova, a gente vai tentar se acertar na estoque, é a primeira vez que a gente está montando esse trabalho junto, então a gente vai ter algumas dificuldades esperadas. Eu não posso criar expectativa de que lugar que eu vou chegar, porque eu nunca pisei no carro, seria hipócrita se eu falasse, espero estar em tal lugar. Não, eu só vou poder falar isso para vocês depois do shakedown, quiçá do primeiro treino extra que vai ter na programação. Porque sexta-feira pega o carro que você nunca pegou, que é completamente diferente de tudo que você guiou na vida, sábado você tem qualify. Então, esses são os dilemas do piloto estreante moderno. E então vai ser muito louco esse fim de semana. Eu acho que vai ser muito legal de todo mundo acompanhar também essa aventura. E eu não sei exatamente o que esperar, mas eu acredito muito na minha equipe e isso me dá confiança. Já aproveitar que falando nessa questão de equipe, desculpa, Débora, já vi que eu tomei meio que a parte de entrevista, estou gostando disso, certo? Próxima entrevista eu vou tentar entrevistar o Ayrton Senna, já vou até trazer um copo e uma rosa branca para auxiliar. A Cíntia Venâncio já abriu o fan push, então vai lembrar, né, gente? Temos o fan push aí para dar potência a mais pro Frigoto. Você que está cansado dos mesmos roxinhos vencendo a Stock Car, você que está cansado dessa galera, votem no Frigoto, no fanpush, deem fanpush para ele, porque, olha, faz uma diferença e vai ser bem interessante aí essa sua estreia na Stock Car. Eu já vou colocar um bloco de notas aqui, ou fazer um livro, alguma coisa, já vou anotar aqui pessoas que me dão fanpush por ordem de chegada. A Cíntia está em primeiro, então vou anotar aqui e vou me lembrar. Eu já dei também, então eu tô em segundo, né? Porque assim, porque o historiador ele trabalha com fontes, então a gente tem que datar tudo, a gente tem que anotar tudo e eu vou me lembrar. Até porque minha memória, por mais que eu estude história, é a memória de um pato para algumas coisas.
o pai do Indiana Jones, né, grande historiador, ele fez aquele livrinho que Hitler até autografou, pra você ver, né? O cara estudava o Santo Graal. E falando em Santo Graal, qual que é o Santo Graal do automobilismo para você que você quer atingir, Frigoto? Santo 500 milhas, Grau. 20... Então, o Santo Grau, em termos de Brasil, eu atingi, né? O que eu espero é conseguir dar continuidade, conseguir ter estabilidade, pagar as contas, é importante, Por principalmente isso, isso. ganhar a corrida do milhão. Porque aluguel tá difícil, gente. Olha o preço da gasolina. Então, não vai ter corrida do milhão e até posso explicar o Ah, porquê. é. Mas, assim, adoraria. Eu queria ter uma aventura na NASCAR um dia, é uma categoria que eu acompanhei bastante também quando eu era pequeno. WTCR é uma categoria muito legal. Eu sempre brincava de simulador de tração dianteira, então tenho certa apaixonite. BTCC, adoro as corridas no Japão também. Então o leque é amplo, assim, não tem uma coisa específica que é o Santo Graal. A gente trabalha com várias religiões aqui. Tem alguma categoria aqui no Brasil, né? Fora a Stock Car que você já chegou, mas que você tem vontade de conhecer, de alguma hora participar de alguma corrida? WEC, corrida de endurance é muito legal, porque você fica horas ali no carro, trabalha muito psicológico, estratégia de xadrez. Sempre fui fascinado pelo BTCC, mas na época das antigas, que a gente é os Vectros, Mondeo da vida. E eu gosto muito de turismo. Hoje, antes eu estava muito interessado pelo Fórmula, hoje já estou apaixonado pelas corridas acirradas do turismo e por tudo que acontece também nas corridas de turismo. Então, eu acredito que o WTCR hoje está sensacional. O EC WTCR hoje, eu diria, e a Super GT japonesa também. V8 Supercars, eu me lembro das categorias, eu fico, como é que eu vou dizer um? É complicado, né? Mas só que, cara, chegando na Stock Car que você falou, você chegou no ápice da categoria do automobilismo nacional e é interessante que você chega num momento difícil para o país, que a gente sabe, você é historiador melhor do que eu, que todo momento que tem crise no Brasil reflete exatamente nessas áreas que a gente pode pôr assim, que muitas vezes a pessoa julga como, pô, dá pra gente tirar o orçamento daqui e dali e começa sempre esse patrocínio. Então você tá chegando num momento em que, cara, a entrega e obtenção de resultados é importante, mas eu tô sentindo você muito calmo. E aí eu queria saber se você, quando medita, você chega a flutuar de tanta calmaria que você tem, Frigoto, porque é uma tranquilidade que, assim, eu não pensaria que eu encontraria num piloto a essa altura. Não, a gente vai agora. Agora, essa entrevista vai ser dedicada para uma aula de yoga, de universo espiritual. Vamos relaxar e sentir o cosmos e o universo. Mas a gente ganha com a experiência de automobilismo, a gente sempre procura. Eu era muito ansioso, eu fazia cagada no começo da minha carreira porque eu era muito ansioso. Eu tinha essa deficiência e daí eu comecei a trabalhar. Meu preparador físico, Loir da Costa, aqui de Curitiba, ele trabalhou comigo questão de aprender a respirar, aprender a relaxar, junto com os exercícios de reflexo, de concentração. Então, eu acredito sim, eu gosto de meditar também, pensar sobre as coisas, esvaziar a mente. Então, eu acabo tendo isso. E até para estudante de história que estuda tanta coisa, né? E essas pressões aí fica meio fora, assim, meio aloof. A gente chega a acalmar a gente na corrida, é pancadaria. O negócio é porreta, digamos assim. Eu coloco o capacete ali, é adrenalina, não é suavinho, não. Dedo, dedo Como é lá o e seu gritaria. pré-corrida? Como é o seu pré-corrida? Tipo, antes de você entrar no carro, você tem alguma mania? Você tem alguma coisa que você gosta de fazer? Você não gosta que o pessoal fique falando com você para tirar essa concentração? O que você gosta de fazer antes de entrar no carro? Eu escuto muito Enya, escuto muito Amenô,
tirar uma espiritualidade aí, brincadeiras à parte, eu tento me manter no status de equilíbrio, porque se eu fico muito calmo, eu fico meio lento na largada, perco posição por ficar calmo demais. Se eu fico muito agitado, eu faço caca porque fico muito agitado. Então, é equilibrar os dois. É você se concentrar na pista, se concentrar em tudo com certa energia, meio que tentando pegar uma estratégia primária, né, de largada e de como você vai fazer as primeiras voltas, se concentrar no longo de todos os treinos, né, você faz esse exercício, mas de um jeito que você tá agitado o suficiente, mas ao mesmo tempo calmo. Então, isso é yin e yang, gente. Isso é yoga puro. Ô, Frigoso, vou fazer uma pergunta. A gente está falando bastante da sua equipe, tá vendo que, como você falou, se estruturou bem, cresceu, chegou na Stock, mas você vai ser uma equipe parecida com o que foi a Hotcar no passado, com um piloto só. Nisso, você sente que você pode ter um déficit para outras equipes com 2, 3 pilotos, ou simplesmente você não vê muita diferença nessa questão pode de ter um ser... ganho, né? Porque você vai ter a equipe toda concentrada em você, né? Vocês falaram exatamente os prós e os cons, né? Tipo, é bem isso. Porque a principal dificuldade agora para a gente vai ser realmente os dados. Como é uma categoria muito próxima, você trabalha muito em acerto fino de telemetria também, para saber onde é que o carro está ganhando, onde é que está perdendo. E eu, como sou inexperiente, eu preciso primeiro chegar no limite do carro para depois a gente conseguir acertar. Porque não adianta o piloto, se ele não tiver no limite da pilotagem, querer falar. E isso também é uma boa dica para quem está começando. Ah, porque o carro está isso, o carro está aquilo. Ah, se vira, se vira. Você, como piloto, tem que extrair o limite do carro para depois querer achar desempenho do carro. Primeiro o piloto, depois o carro. Então, o primeiro objetivo vai chegar nesse limite que outras equipes com mais pilotos conseguem achar um pouco mais fácil, porque tem a análise de comparação de telemetria, tudo isso. A gente tenta algumas ajudas, porque até que a galera é legal com os estreantes, assim, eu acredito que talvez algumas equipes vão conseguir colaborar com algumas coisas. É claro que não vende o ouro, né, mas com algumas referências ali, pelo menos para a gente se achar mais ou menos. Mas acertar 2 carros é mais fácil que acertar um por causa dessas comparações, porque você consegue colocar acertos diferentes em pista e ver qual funciona. Eu não vou conseguir fazer isso. Então a gente só tem eu como base, um estreante. Vai ser uma coisa que a gente vai ter que se adaptar realmente nessas primeiras corridas, mas realmente ter uma equipe focada em um só carro. Toda a dedicação dessa equipe vai para mim. Claro que a gente ainda vai ter um carro da Light, com o Felipe Papazizes, que foi meu companheiro de equipe ano passado, está em evolução, mas são equipes relativamente diferentes. Então tem todo mundo focando no objetivo só, que é me lançar o mais para frente possível, e isso é um foco legal também. A gente está com uma sinergia muito boa de equipe. Eu queria te fazer uma pergunta, porque agora a gente está indo para a corrida de Goiânia, mas você, por ter corrido na Light, conhece outras pistas, né? Então, conta pra gente aí qual que é a pista que você gosta mais e a que você gosta menos e a que você está mais ansioso para poder correr esse ano. Gente, não existe pista ruim. Até a Jabiraca, que é o Velopark, é pista boa. Você tá no automobilismo, você quer correr. Se tem um traçado no estacionamento do supermercado, essa pista é boa pra caramba, entendeu? Tá Mas vendo, pessoal? Não critiquem o traçado da Arábia Saudita, tá bom? É feio, mas vai ser bom. tá tendo corrida? Tem corrida para assistir? Tá bom, entendeu? Tem asfalto, tá bom. Você tem Não que precisa atualizar nem ser sua camisa do asfalto. GP, Rubens. Precisa nem ser asfalto, vulgo Bristol na NASCAR, enfim. Mas brincadeiras à parte, gente, por favor, não levem isso em consideração projetistas de pista, continuem tentando dar seu máximo, projetando pistas boas, não é qualquer coisa, não. Mas no Brasil, eu acho que o Velopark seria a pista que realmente é difícil, porque você tem que atacar muito zebra e estraga o carro. O design da pista é todo
chunchado, digamos assim, parece um cartódromo. Gente, o cartódromo do Velopark eu acho que estaria mais apto para uma corrida de automobilismo do que o autódromo. Foi uma coisa meio incompleta ali na minha visão, mas as outras pistas, eu adoro todas elas. A que eu mais sou rápido talvez seja a Goiânia, isso é bom. Para estreante é bom, porque a temporada ia começar em Londrina. Londrina não tem área de escape. Eu sou muito louco na caixa da água. Eu chego acelerão, cortando tudo. Se acontecer alguma coisa ali, então, Goiânia é uma pista que permite um pouco mais você ter esses erros de treino de novato, rodada, essas coisas, porque eu vou tentar chegar no limite, né? Então, talvez uma outra rodada eu dê. E é uma pista que eu me dou muito bem. Teve uma etapa que eu consegui colocar 4 décimos no Gaetano de Mauro, então é realmente uma pista que eu me dou bem na Light. Eu fiz pole e com Astro ainda, na época que tinha o Astro. Então, é uma pista que realmente a gente se acerta muito bem, vai ser legal para estrear nesse fim de semana. Acredito que é um pouco menos arriscado do que o Londrina, que é uma pista que eu gosto muito também, que a gente já teve pódio, a gente já teve recorde de pista da categoria. Curitiba é uma pista que eu gosto muito, mas não é minha pista de casa, por mais que eu seja curitibano, porque muita gente ia treinar lá e a gente não conseguia treinar lá, é muito caro o aluguel, então a gente está desde 2018 sem correr em casa, então como é que dá para dizer, pista da casa? Não. Goiânia é mais casa para mim do que Curitiba. Mas todas as outras pistas eu gosto muito. Cascavel, Tarumã, Interlagos, é legal. Todas têm suas particularidades, com exceção do Velopark, eu acho que todas, para mim, estão de excelente tamanho. Velocitar, o terceiro trecho é muito travado e para a corrida não é tão legal. Ô, Gustavo, a gente falou da Stock, tudo, da sua estreia. Essas mudanças que teve, que foi agora para Goiânia, a gente vai ter 2 corridas, né? Não vai ser mais aquele formato de uma depois da outra, vai ter 2, sábado e domingo. Como você vê qual que seria uma estratégia perfeita? Sábado ser mais tranquilo e domingo mais audacioso, ou já tentar entregar tudo no sábado? Como você está pensando para não este final de semana, porque, como você falou, é um final de semana de estreia, mas mais para frente, qual que seria uma estratégia boa a ser adotada? Isso vai depender muito do acerto que a gente tem para o carro, da pista, tem que verificar consumo de combustível. Qual que é nosso panorama dos treinos? A gente largando um pouco mais à frente, vamos tentar pontuar o máximo na primeira corrida e para a segunda, não sacrificar a segunda, né? Mas assim, dar prioridade para a primeira mesmo. Se a gente está largando um pouco mais atrás, a gente vai para a segunda. Isso, na verdade, muda um pouco, claro, porque o formato é um pouco diferente, as corridas são mais curtas, mas não muda tanto. O que é interessante é que é praticamente uma corrida de 50 minutos, né? Porque são 25 minutos cada e vai alinhar na pista. O piloto não vai ter aquele tempinho para descer no kart, a cerimônia do pódio para ir para outra corrida. Vai alinhar ali e pronto. E isso vai aumentar também o desgaste do carro. Mas com certeza vai acirrar a disputa, porque são corridas no formato sprint, né? No formato rápido, no formato que todo mundo vai ter que dar tudo sem economizar. Então, isso é o que ficou interessante desse regulamento, na minha opinião. Porque os pilotos não vão conseguir mais tanto, vou ter que poupar na primeira para ir na segunda. Não, eles vão com tudo, formato curto, e preciso não ligar muito para o desgaste, sim tentar ir o mais para frente possível. Eu acho que isso agrega bastante na disputa. Agora que a gente está se encaminhando já para o final da entrevista, acho que tem uma coisa que é interessante também te perguntar. Para esse ano de 2021, a categoria ainda vai continuar com o lastro, né? Agora vai ser aplicado do primeiro ao sexto colocado, e aí vai tendo a diferença dos lastros para cada um. Como você vê o lastro? Porque ano passado teve muita crítica sobre esse lastro, porque ele acabava meio que punindo os pilotos que estavam indo bem na categoria, e nem sempre foi o artifício que conseguiu segurar o pessoal. O que você acha dele?
O lastro tem pontos positivos e negativos. O ponto positivo é você ver novos nomes lá na frente, né? Nomes que não necessariamente por falta de competência para estar na frente estariam lá, sim, de equipes um pouco com questão orçamentária um pouco mais reduzida. Então é interessante a categoria proporcionar essa chance também para a galera mostrar um pouco de serviço também. Você já tem a questão da inversão do grid junto com o lastro, e isso faz a corrida realmente ficar um jogo de xadrez, não só de desempenho, porque as equipes precisam bolar uma estratégia boa e o piloto precisa se desvencilhar de acidentes, precisa largar bem, independente de estar largando na frente ou atrás, para ele conseguir um bom resultado no fim de semana, a pontuação necessária. Então, hoje a Stock é muito jogo de xadrez também, e eu acredito que, de certa forma, isso é legal, porque o carro desse ano ele está com pouca geração de vácuo, ou seja, a ultrapassagem está difícil, e ele perde um pouco de pressão aerodinâmica com essas asas maiores, digamos assim, desse novo regulamento. O carro está muito arisco e todo mundo freando praticamente no mesmo ponto. Então, acredito que essas coisas têm o lado de positivo de equilibrar um pouco a coisa e tornar na TV uma corrida para o telespectador mais legal para assistir também. Tem mais questões imprevisíveis na corrida. Por outro lado, eu concordo também que equipes que tiveram sua competência às vezes são punidas pelo lastro, né? Seja pelo lastro, pelo descarte, pela inversão de grid. Então, eu tenho parecer assim, eu entendo um lado e entendo o outro também. Para a gente, como equipe estreante, vai ser legal. A gente ter um pouco dos caras que têm mais experiência na categoria e que tem toda a infraestrutura, terem um pouco de equilíbrio, digamos assim, para quem está começando. Mas eu entendo os dois lados da moeda. E, Gustavo, como é que vai ser revezar automobilismo virtual e Stock Car esse ano? Você que é um dos grandes aí que a gente pode falar, divulgadores do automobilismo virtual do Brasil, a gente vê que você está sempre ali encabeçado em campeonatos, tudo. Como vai ser dividir essas duas paixões, esses dois trabalhos este ano? Primeiro, eu preciso de uma vaquinha. Minha placa-mãe, minha placa de vídeo queimou e eu tô sem computador para andar no virtual em casa. Então, eu não posso divulgar o virtual do jeito que eu gostaria. Tive que acessar todos os campeonatos. Eu participava ativamente, eu sou piloto VIP no Race Room, né? Que você tem que pagar pelo conteúdo. Eles me deram o conteúdo inteiro, foram fantásticos, maravilhosos. Consegui treinar muito lá. E no Race Room é uma plataforma que você precisa classificar entre os 20 melhores do mundo, é uma competição gratuita, inclusive todo mundo pode ir lá e tentar sua sorte, inclusive me desafiar quando eu tento também, tem meu perfil, você vai lá em challenge, você pode desafiar meu tempo de volta, isso é muito legal. E eu me classifiquei algumas vezes entre os 20 melhores do mundo nessas competições. Teve uma na competição mundial do WTCR, o campeonato virtual, que eu fiquei em quarto ali, lado a lado com o piloto da Red Bull, da academia esportes da Williams. Então foi muito legal. E eu com a cadeira de praia lá, com meu equipamento humildades, Roots. E isso foi muito legal, assim, eu treino bastante, e é isso que é importante. O simulador é importante para você estar nativa, para você ser competitivo, situação de largada, você treinar, se manter ativo no reflexo, no traçado, no ponto de freada, não necessariamente para você, etapa em Goiânia, vou treinar com o carro em Goiânia e vou tentar acertar outras voltas. Porque, na minha concepção, se você tem uma referência boa do traçado no real e do carro no real, o virtual, às vezes, pode te criar um vício de pilotagem. Então, eu uso para propósitos diferentes e ando de tração dianteira, ando de carro diferente mesmo. Ando com o F1 2020, completamente diferente do estocão. Mas, então,
que seja aberta a vaquinha para eu conseguir retomar o virtual, meu PC de volta. Eu espero que eu consiga uma graninha na estoque para conseguir comprar de novo meu xodózinho. Mas sim, eu gosto muito do virtual. É uma ferramenta excelente para quem está começando, porque com investimento aí, hoje em dia, difícil, né? Mas com um computador razoavelmente legal e com um volante de entrada de R$ 1.000, você consegue competir com Tony Canan, com Rubens Barrichello em competições virtuais. Então, é um abre-portas também. E a gente vê várias competições virtuais dando prêmios de treinos no carro real. Teve a GT Academy, né, que vários pilotos virtuais saíram para o real. Isso é muito legal também. Eu acho que é bem inclusiva essa parte. Você já percebeu, né, Débora? O Frigoto ele vai descer do Stock Car, vai virar pro Rubinho e pro Tony Canan. Te pega um virtual, malandro. Te pega um virtual. O cara já tá. Mas, ó, o negócio da vaquinha, vamos conversar depois, sim, que a gente lança a campanha e o BP auxilia aí na divulgação para você poder, sim. Porque, cara, é sensacional você ver histórias dessa, né, Débora? De pilotos brasileiros que estão do páreo contra o pessoal ali e tá com aquele equipamento bem mambeme, porque, infelizmente, a gente sabe, né? A situação do país não auxilia ninguém. É caro, né? Para poder manter o automobilismo virtual, o pessoal acha que é coisa barata, que é videogame, mas não, gente, tá, tipo, tudo muito caro para você poder manter e para você ter uma máquina ou ter um console atualizado, ainda assim é muito caro, né? E com o dólar na altura que tá, essas peças, essas coisas acabam ficando muito caras. Quem viu o lançamento do Fórmula 1 2021 aí, que tá na pré-venda, já ficou assustado com os preços, né? Então. Se eu tivesse 2,15, eu vendia um para comprar, mas, né, vamos dar um jeito. Então, todo mundo, todos os nossos ouvintes, o pessoal que assiste, lê o Boletim de Paddock, tem duas tarefas com o Frigoto: acompanhar a vaquinha e votar no fan push dele para poder auxiliar ele aí na estoque, para ele poder vencer corrida, ganhar prêmio e assim também auxiliar no virtual e para que ele possa, né, lógico, expandir por mais tempo aí a permanência dele na categoria, quem sabe ele possa ser, quem sabe um dia, um Ingo Hoffmann da vida, permanecer até a Previdência Social falar, meu filho, sai, pelo amor de Deus. Tomara, porque esse negócio de aposentadoria é complicado, né? Esporte a gente vai até certo ponto e daí depois, o que vai fazer da vida? Eu ainda tenho os meus estudos de história, né? Só que começar a trabalhar com história com 50, 45 anos é um mercado de trabalho complicado, gente. E o mercado do automobilismo também, né? Mas, assim, é só lição de casa para o público também não. Fique à vontade para me colocar em deveres também aí, porque é muito fácil. Vaquinha, não sei lá o que, fanpush. Não, o que vocês pedirem também, a gente vai tentar na medida do possível aí conseguir. Stripper. Bom, Frigoto, como a gente está encerrando a entrevista, pede aí para o pessoal votar para você no fanpost, te ajudar nessa etapa, acompanhar você e também falar onde o pessoal pode te acompanhar. Eu já dei a dica do Zona de Ultrapassagem, então se vocês querem saber mais sobre o Frigoto, sobre as opiniões que ele tem sobre outros pilotos, sobre Giovinazzi, para poder conferir. Isso daí a nossa relação ficou um pouco abalada. Não, eu acho que sobre Giovinazzi não, mas eu acho que sobre Mazepin todo mundo vai ter a mesma opinião, né? Então, mas gente, meu principal canal de comunicação agora é o Instagram, Gustavo Frigoto 86. Me sigam lá, tem o Facebook também, a gente vai abrir um site, tem o Insta da RKL Competições também, que é a minha equipe, é legal seguir lá também para ter atualizações. A gente vai ter sorteio de kits da Água da Serra futuramente, vai ser bem legal também, votação do fanpush, eu vou convidar a galera para bater umas corridas virtuais também, então vai ter bastante interação aí nos próximos dias, beleza? Exatamente, pode apostar que nós do Boletim do Paddock, e sempre contando com vocês lá dos Zonas de Ultrapassagem, vamos fazer a melhor divulgação e acompanhamento seu, porque é o que eu falo pro pessoal, eu falo, gente, a gente tem um podcaster piloto, velho, um piloto que é podcaster,
Cara, os podcasts venceram na vida. Então, é sensacional, fico muito feliz. E os professores. E os professores, exatamente, duas classes que estão sendo muito bem representadas. E, Frigoto, muito obrigado, cara. Você sempre, cara, sensacional. Eu gosto muito de você, porque eu sempre meço as pessoas pela paciência que elas têm em me aturar, e principalmente nas minhas brincadeiras. E aí eu gostei que você também, às vezes, abraça as brincadeiras, isso é muito bom. Pode saber que esse final de semana a gente vai dedicar total a Stock Car. A Cíntia Venâncio vai acompanhar a Fórmula E, eu e a Débora ali na Stock Car, e também puxando a Cíntia para Stock Car. Vai ser muito bacana. E boa sorte, cara, que essa sua estreia seja maravilhosa e de muito aprendizado, que é uma coisa que eu acho que pode ficar fixa dos fãs de automobilismo sobre você, que todo momento que a gente discutiu, você sempre falando que está aprendendo, está buscando conhecimento, e isso é uma coisa que a gente prima muito e gosta bastante quando a gente vê um piloto que tem toda essa sensibilidade e não esconde da gente, né? Isso que é muito bacana. Eu quero falar duas coisinhas. Eu te amo. O Rubens perto do Gabriel Salaf é o nível easy, entendeu? De aturação. O Gabriel Salaf vai me matar no próximo podcast. E a segunda coisa, as pessoas geralmente pensam, eu acho que eu não vou passar do teste de concussão já, o resultado chega dia 30, vai demorar um pouco, porque foram várias testes, mas enfim. Estudar a história, esse piloto de corrida bateu a cabeça, né? Com certeza ter algum trauma mais sério, ainda ser podcast por cima, complicado, né? Muito obrigada, pessoal, por terem acompanhado a entrevista até aqui. Muito obrigada, Gustavo, por estar aqui com a gente, por ter dado a oportunidade de a gente entrevistar você. Espero te ver aqui outras vezes no BP Entrevista para a gente conversar sobre a sua temporada da Stock Car e trazer outras novidades. Até uma próxima, pessoal. Muito obrigado, gente. Agradeço meus patrocinadores, Água da Serra. Tem patrocínio novo, que é Educacoin aí, então a gente já começa bem o ano com patrocínio novo, para a gente se estruturar legal. E até a próxima. Me convidem sempre que puderem. Quando eu puder também, eu vou participar. Beleza. Muito obrigado, Gustavo. E na próxima, tomara que com boas notícias de título, de vitória e de uma placa-mãe nova para você. Forte abraço, pessoal, e até a próxima.